Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao capítulo 26 do livro do Levítico, conhecido como o capítulo das bênçãos e maldições. No entanto, este capítulo, na verdade, traz promessas de Deus para quem cumprir tudo que vem prescrito no livro do Levítico e ameaças de Deus para aqueles que não cumprirem aquilo que vem prescrito neste livro. E, é claro, se espera do homem uma aceitação livre para cumprir aquilo que Deus lhe ordena. Tomando a partir do versículo 3, nós vamos ver então aquilo que é promessa de Deus para o seu povo e que corresponderia então às bênçãos. Se seguirdes minha legislação, qual legislação? Deste livro do Levítico, e cumprirdes meus preceitos, pondo-os em prática. Daí, lá no versículo 5, comereis até saciar-vos e habitareis tranquilos em vossa terra. Uma primeira promessa: ter fartura e viver em paz na própria terra, isto é, sem ter que guerrear para garantir ali a sua estadia. Daí no versículo 11, porei minha morada entre vós e não vos detestarei. Caminharei entre vós e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Nestes versículos 11 e 12 está aquilo que é o máximo do que Deus poderia oferecer ao seu povo, isto é, a sua presença e a sua companhia, como um Deus próximo e amigo, que se importa com o seu povo, que sente satisfação em estar com o seu povo. Por isso, faz entre o seu povo a sua morada. Por isso, caminha com o seu povo por onde ele for, para que nunca esteja sozinho. Ao dar esta promessa máxima ao seu povo, no livro do Levítico, nós vemos o modo amistoso como Deus quer viver com os seus. A partir do versículo 14, nós vamos então ter as ameaças de Deus, aqui chamadas de maldições. São 7 estas ameaças de Deus. Começa dizendo assim o versículo 14: todavia, se não me obedecerdes e não puserdes em prática todos estes preceitos, os preceitos deste livro do Levítico. Daí, tomando lá o versículo 16: semeareis em vão, pois vossos inimigos comerão a vossa colheita. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesta primeira maldição, Deus está dizendo que, não havendo cumprimento do que vem prescrito no livro do Levítico, os homens iriam trabalhar sem proveito para si, isto é, iam trabalhar para o proveito de outros povos, dos povos vizinhos, que acabariam tomando suas colheitas para si. Daí, seguindo adiante, nós vamos ver a segunda maldição ali no versículo 20. Vossos campos não darão suas colheitas. A segunda ameaça, então, é a ameaça da seca, que tornaria estéril toda a fadiga do homem tentando cultivar a terra para dela extrair o seu alimento. Assim, a seca faria com que todo o esforço do homem fosse inútil. Daí, a terceira maldição está lá no versículo 22. Soltarei contra vós feras selvagens. O que vemos neste terceiro castigo, ou nesta terceira ameaça? O homem deixaria de dominar os animais. Aqui então haveria uma inversão da bênção geneasíaca, porque lembre-se, depois de Deus ter criado todas as coisas, vegetais e animais, criou finalmente o homem, abençoou o homem e disse que ele dominaria sobre todas as criaturas. Logo, se as feras selvagens seriam soltas contra o homem, isso significa que esta bênção geneasíaca estaria invertida. Seguindo mais adiante, lá no versículo 25, temos a quarta maldição.
farei vir contra vós a espada vingadora de minha aliança, e vós vos refugiareis em vossa cidade. O que vemos aqui então? Que há a guerra, ou seja, a minha espada vingadora, a guerra que os povos vizinhos imporiam contra Israel. Como consequência, Israel se veria obrigado a abrigar-se dentro de suas cidades, para ali se refugiar. Porém, como o assédio seria permanente, mesmo refugiados não teriam como sobreviver. Por quê? Porque viria a faltar o alimento. Esta então é aqui a quarta ameaça feita por Deus, se não cumprissem tudo o que vem prescrito aqui no livro do Levítico. Seguindo mais adiante, com a quinta ameaça, nós temos o que diz o versículo 29. Comereis a carne de vossos filhos, comereis a carne de vossas filhas. O que se vê aqui então é que a fome seria tão enlouquecedora que anularia até mesmo os sentimentos humanos mais radicais, como de paternidade, de maternidade, em vez dos pais serem aqueles que dispensariam cuidados aos seus filhos, procurando nutrir os seus filhos, acabariam tomando os seus filhos como alimento, comendo a carne de seus filhos e filhas. Daí seguimos com a sexta ameaça feita por Deus, ali no versículo 30. Amontoarei os vossos cadáveres sobre os vossos ídolos. O que se vê nesta sexta ameaça é o seguinte: os cadáveres, eles profanam tudo quanto tocam. Logo, os ídolos, que já eram cadáveres por si, porque não tinham vida, seriam associados aos cadáveres do povo, caso este cedesse à idolatria, adorando os ídolos dos povos vizinhos ali a Israel, ou mesmo daqueles povos que Deus tirou ali da terra prometida para colocar o seu povo. Estes ídolos, por serem inertes, são comparados aqui pelo autor sagrado a cadáveres. Isto em oposição ao Deus vivo que intervém em favor do seu povo. Seguindo mais adiante, temos no versículo 39 a sétima e última ameaça. Aqueles de vós que sobreviverem apodrecerão em país inimigo, por sua culpa e de seus pais. Apodrecerão em país inimigo. O que significa isso? Que viverão exilados, fora da terra que Deus prometeu dar ao seu povo. Confessarão sua culpa, e aqui começa um caminho de conversão, e de seus pais, por terem sido infiéis a mim, e terem agido obstinadamente contra mim. Por isso, também eu agi obstinadamente contra eles, levando-os a um país inimigo. Aqui então, Deus está dizendo que o exílio seria a consequência da infidelidade do povo, para ver se seu coração incircunciso se dobrava e expiavam sua culpa. Ou seja, mesmo punindo o seu povo com o exílio, Deus na verdade não está castigando, mas está dando a ele uma oportunidade de conversão, uma oportunidade de voltar-se inteiramente para ele. O que é que nós vemos aqui nestes versículos de 39 a 41? Vemos uma síntese, um resumo da história do exílio do povo de Deus, vivido por duas vezes no Antigo Testamento. E vemos que a misericórdia de Deus e o seu perdão predominam sobre o castigo que ele havia imposto ou haveria de impor ao seu povo. Desde que o homem, reconhecendo os seus pecados, humildemente confesse que errou, porque assim isso teria diante de Deus um valor expiatório, como conclui aqui o versículo 41.
se dobrará e expiará a sua culpa. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.